Olá pessoal, tudo bem? Fernando Valdetaro, professor de Química, e agora vamos falar das propriedades específicas. As gerais são aquelas que cabem a toda a matéria, e as propriedades específicas agora, que são aquelas relacionadas a uma matéria em que, vamos supor, não tem ligação com a outra. Como assim? Por exemplo, vamos pegar aqui características da água e vamos colocar aí para comparar com características de madeira. Agora, tem características que só a água tem características que só a madeira tem. Então, são propriedades específicas de cada matéria. E não é um geral, como nós vimos nas propriedades gerais. Tudo bem? Então, o nosso texto está falando aqui, ó, são características próprias de cada matéria, ou seja, se uma matéria apresenta, né, se uma matéria apresenta, não quer dizer que a outra também apresentará a mesma característica. Então, eu acabei de citar aqui para vocês. Então, nós temos propriedades organolépticas, físicas e químicas. Organolépticas, né, nós temos então que está relacionada aos órgãos do sentido. Então você vai ver assim, paladar. Então é importante, inclusive dentro de laboratório de química, o aluno adora colocar a substância na boca, né? Não sei para quê. Então tem que tomar cuidado com isso. Não pode colocar nada na boca na hora da aula de laboratório. Se você tem aula de laboratório na sua escola, tudo você só pode mexer, tocar, sentir o cheiro, tal, se o professor autorizar. Então vamos lá, ó. Paladar. Então você colocou açúcar na boca e viu que ele é doce. Então é uma propriedade organoléptica, uma propriedade específica do açúcar. O açúcar não é salgado. Então você vai colocar na boca o sal. Então você vai ver que a propriedade organoléptica, a propriedade específica daquela matéria é ter um sabor salgado. Legal? Audição, né, o barulho liberado pela efervescência de um antiácido. Você pega lá um sonrisal, um saleno, seja lá o que for, você coloca lá, durante a reação, ele vai liberando aquele barulhinho, né, que ele vai shhh, e daqui a pouco para. É uma propriedade específica daquele comprimido. Se você pegar um Tilenol, você vai colocar e não vai fazer esse barulho. Tato. Então você tira a parte áspera de uma lixa na unha. Imagina você está lixando ali a unha, aquela parte áspera, tem gente que sente gastura disso, né? Então é o tato. Visão, brilho dos fogos de artifício lá no ano novo, né? Que bonito fica lá, você olhando, aqueles fogos queimando. E o olfato, a pessoa descasca a mexerica lá na rua, você sente dentro de casa. Ou então você está chegando na hora do almoço, tá aquele famoso cheiro de alho, né? Fritar o alho, aquele cheirinho gostoso do alho, quando está preparando aquele arroz novinho, ou então um bife maneiro. Então, de longe você sente o cheiro da substância que está sendo ali aquecida. Propriedades físicas, né? Agora, olha só que legal. Agora não caracteriza substâncias fisicamente. Você tem o que vai caracterizar aquela substância em relação a ponto de fusão, ponto de ebulição, que nós vamos ver aqui. Vamos lá, que legal, ó. A água, por exemplo, ela tem um ponto de fusão. Então, ponto de fusão, ponto de ebulição na verdade, desculpa, né? São cachorro latindo, são propriedades físicas. Então você tem o que aí, ó, o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? Passagem do estado sólido para o estado líquido. A água passa do estado sólido para o estado líquido 0 grau. 0 grau ela começa a ficar entre o sólido e o líquido. Então abaixo de 0 grau ela vai se solidificar. Acima de 0 grau ela vai começar a perder as propriedades de sólido e ter característica líquida. Então nós chamamos de ponto de fusão. Olha o ferro. O ferro, então, ó, é específico. Olha como é que o título é propriedade específica. Olha o ferro. O ferro tem um ponto de fusão. Ele vai passar de sólido,
para líquido a 1535 graus Celsius. Ponto de ebulição, passagem do estado líquido para o gasoso. Então, nesse caso, a água passa aproximadamente 100 graus Celsius. Não é 100 graus absoluto, né? Para facilitar cálculo. Mas o ferro é 2.862. Olha a diferença. Então, é específico do ferro ter um ponto de ebulição muito alto. É específico da água ter um ponto de ebulição que já consideramos alto. Né? O do ferro é enorme. Densidade. Essa parte aqui é legal. A densidade, então, está relacionada a massa e volume. Então, quando você tem uma referência, que fica muito legal. Eu botei a referência na nossa aula aqui, na nossa explicação, a água. Quando você faz o cálculo, a relação massa-volume, e o seu cálculo, né? Você vai pegar a densidade igual a massa sobre o volume. Olha a fórmula aí. Se você pegar a massa e dividir pelo volume, e o resultado der maior do que 1, se você colocar esse objeto, essa matéria, né, na água, vai afundar. Se você pegar e fizer essa relação e a densidade, né, dessa matéria for menor do que 1, então vai boiar. Quer ver um exemplo legal? Se você pegar uma esfera de ferro e jogar, a densidade é maior do que 1. Então vai afundar. A relação massa-volume da esfera é maior do que a relação massa-volume de um navio. Se você pegar o volume de um navio e dividir pela massa dele, vai dar menor do que 1. Por isso que ele boia. Para quem não sabe, bola de boliche boia. Que é a relação da massa de boliche com o volume, a relação é menor do que 1. O resultado é menor do que 1. E aí, se você jogar na água, a bola de boliche vai boiar. Aí tem até um programinha, né, que é o passa-repassa lá, que fala assim, afunda ou boia? Aí você tem que falar rapidinho se vai afundar, se vai boiar. Se o cara for esperto e souber fazer cálculo de massa e volume rapidinho, com certeza ele vai acertar todas. Tenacidade. Na tenacidade, o que você tem? Capacidade em resistir ao impacto. Olha o prego e o martelo. Você vai dar uma martelada lá, então o prego vai entrar na parede, então ele vai resistindo à pancada que o martelo dá, e essa energia é transmitida para a parede, então vai perfurando a parede e vai entrando. Mas o prego tem uma boa resistência ao impacto do martelo, na madeira ou seja em qualquer lugar que você queira pregar. Dureza, cuidado que dureza não indica ser duro não, tá? A dureza aqui que a gente fala é a capacidade de um material riscar o outro. Vamos falar assim para entender, né? Bem legal, que é a capacidade do material cortar o outro. Então o diamante corta rochas. Se você for na base de petróleo aí, você vai ver que a broca de petróleo, ela é de diamante, não é diamante brilhante, né? Lapidado bonitinho, não. Ela na verdade é cinza, aquele diamante bruto, mas corta, que é uma beleza. Quando você vai levar um vidro que você não usa mais e você quer fazer um aparador, alguma coisa desse tipo, só que ele é muito grande para sua parede, você leva para cortar numa vidraçaria. A vidraçaria então tem tipo uma faquinha que na ponta é um diamante. Corta e vai fazer a moldura lá para você. Fato curioso é que agora estão voltando aí a moda os discos de vinil, né? Aquele disco dos anos 80, 70, que mais ou menos tem lá na casa da sua avó, e seu pai e sua mãe com certeza já passaram por essa época. Então você vai ver que o disco de vinil, na ponta da agulha que lá na radiola, né? No toca-disco, a ponta é de diamante. Então, porque o diamante consegue captar muito bem as vibrações ali e transformar em som. Olha que interessante, né? Pesquisa aí. Solubilidade. Então, capacidade de uma substância, né, que uma substância tem em dissolver a outra. Se você pegar a água e o sal,
você jogar o sal, ele vai dissolver bem. Lógico que vai depender da quantidade que você vai colocar, né? Se você colocar muito sal, né, a quantidade de água vai ser menor e não vai conseguir solubilizar. Mas, se você botar uma pitadinha de sal, a água vai dissolver. Porque apresentam a mesma polaridade. A água é polar, o sal também é polar. Nas oficinas mecânicas é comum pegar uma peça cheia de graxa e tem que tirar essa graxa para fazer a manutenção da peça. Mais uma vez os cachorros latindo. E o querosene é muito utilizado para lavar essa peça. Porque o querosene consegue remover a graxa. Porque querosene é apolar. E a graxa também é apolar. Então, o que nós temos aqui? Uma coisa interessante, nós vamos ver mais à frente, mas é muito legal falar agora. Semelhante dissolve semelhante. A água é polar, o sal é polar. Querosene é apolar, a graxa também é apolar. Então, semelhante dissolve semelhante. Propriedades químicas. Então, nós vamos analisar agora as transformações. Todo comportamento da substância, transformações, nós chamamos de fenômeno químico. Então, é muito legal você agora descobrir o que é um fenômeno químico e um fenômeno físico. O que é um fenômeno físico? Se você pegar uma bolinha, jogar para cima e ela cair na sua mão, não há transformação. A bolinha não deixou de ser bolinha. Então, o fenômeno é físico. Se você pegar agora essa bolinha e jogar no fogo, essa bolinha vai derreter. E aí vai ocorrer transformação da matéria. Então, o fenômeno é físico. Eu costumo ensinar assim, ó, física, joga para cima, a bolinha caiu, que graça tem? Então, o fenômeno não tem graça, né? Então, o fenômeno é físico. Agora, se você foi lá, queimou, tal, fez uma transformação, mudou de cor, que maneiro, tal, jogou uma luz, a luz, né, mudou de cor, a substância, não sei o que, na presença da luz, ficou tudo fluorescente, que legal. Físico, químico, desculpa, físico não. Químico. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá, ó. Uma propriedade química que nós falamos é o ácido, né? As funções inorgânicas, ó. Ácido, bases e sais. Os ácidos, eles têm a característica azedo. O ácido tem um sabor azedo. Ah, eu chupei uma laranja, ela estava azeda demais, então ela estava ácida. Professor, então se eu tomar o ácido clorídrico, ele é azedo? Você não vai tomar ácido clorídrico, né? Você não é doido, né? Você não é doido, porque vai te matar. Mas tem ácido clorídrico no seu estômago, beleza. Mas não é ácido clorídrico comercial que você vai ficar tomando, né? Então, ele é azedo. Azedo sim. E todo ácido sofre a ionização. O que é a ionização? A ionização, na verdade, ela é o seguinte. Vou botar um apertador a laser aqui. Você tem aqui, ó, o ácido, a fórmula HCl. A parte positiva do ácido é o hidrogênio. A parte negativa é o cloro. Então, eles se separam, formando íons. Então, nós falamos ionização. Sofre uma ionização. Então, eles vão se separar. Então, eles sofrem uma ionização. A base, ela apresenta um sabor adstringente. Que é isso? Sabor que amarra a boca. Se você comer banana verde, ela gruda na sua boca, né? Fica aquela cica de caju. Então, tudo aquilo é adstringente. As bases sofrem dissociação iônica. Parece a mesma coisa, né? Ó. Mas aqui você tem o metal, né? Porque vai ter que ter presença de metal na base. Aqui não tem presença de metal não, tá? Ó, metal. E aqui então vai sofrer uma dissociação, ó. Dissociação iônica. Vai formar o íon cátion, né? E o OH, que nós damos o nome de hidroxila, é a parte negativa. Então, essa substância aqui, gente, ó, é o hidróxido de magnésio ou leite de magnésia. Muito comum as mulheres grávidas tomar, porque mulher grávida não pode tomar saleno. Ele tem propriedades abortivas. Então, durante a gravidez, não pode tomar saleno. Então, tem que tomar hidróxido de magnésio ou leite de magnésio, né? Tem gente que gosta de tomar o leite de magnésio para azia, mesmo que demore um pouquinho, mas evita usar o saleno. Olha os sais. Os sais apresentam sabor, lógico, quando ingerido, salgado.
e sofre dissociação também. Então você tem aqui, ó, cloreto de sódio, sal de cozinha. Quando você joga na água, né? Olha aqui, ó, Na+, o sódio metal, e o Cl-, o cloro é o A metal. Então vai sofrer dissociação, como ocorre aqui em cima também, na base. Tá aí para você os exercícios da página 223 a 224. Tem muito exercício. Vocês irão receber uma lista de exercícios também gigantesca que vai estar no portal daqui uns... Eu acredito que até sexta-feira vai estar no portal. Se você quer tirar dúvida comigo, olha aqui, ó. No Instagram, com M, né, Fernando? Botei com N aqui, é com M, já vou corrigir. @professor Valdetaro Química. Ok? No Facebook, Fernando Valdetaro. Tudo bem? Galerinha, um grande abraço, né? Fique com Deus. Ó, e siga essa hashtag aqui, ó. Fique em casa, tá bom? Grande abraço. Deus abençoe.